E aí pessoal, beleza? Estou aqui para conversar com você sobre liderança, alguma coisa que eu tenho experimentado ao longo de alguns anos de ministério, não só aqui na Church of the City, mas também ao longo da minha vida de ministério e também como filho de pastor, fui seminarista em algumas igrejas e é muito interessante você escolher viver com pessoas diferentes de você. Desde quando cheguei na nossa igreja, eu tenho vivido a linda experiência de me relacionar com pessoas muito diferentes de mim, o que para mim enriquece demais não só a igreja, mas todo o aspecto de liderança. Porque eu tenho aprendido que se você não for intencional para se cercar de pessoas diferentes, você comete erros graves, especialmente porque você começa a acreditar que as suas ideias são as melhores. Mas quando você se cerca de pessoas que pensam diferente de você, pessoas que são diferentes de você, você acaba compartilhando com elas algumas ideias e você vai vendo que elas podem ou contribuir com aquela ideia que você tinha ou teve, mas também elas podem dizer que aquela ideia não é tão boa quanto você acha. Eu costumo brincar aqui com o nosso time, quando eu chego com alguma ideia, eu sento com eles e falo assim, olha, eu tive a melhor ideia do mundo. E eles já começam a rir. Porque, claro, a melhor ideia do mundo é aquilo que eu acho que é a melhor ideia. Mas quando eu compartilho com eles, eu vejo lá que a minha ideia não é tão boa assim. E, na verdade, a minha ideia pode ter muitos aspectos a contribuir, os outros podem contribuir muito com as minhas ideias ou com a ideia que eu tive, seja para a igreja, seja para o ministério, seja para um direcionamento de alguém. Só que isso exige muito do líder. Existe da gente esse lugar de escolher intencionalmente pagar o preço. Isso não é uma coisa que é fácil, mas valorizar as diferenças é você se cercar de pessoas que podem ajudar você naquilo que você não é tão bom. Então, primeiro, para que você possa se juntar com pessoas assim, você precisa saber naquilo que você é bom. Você precisa ter consciência. Não, eu sou bom em delegação, eu sou bom em organização, eu sou bom em estruturação, eu sou bom em juntar pessoas. E aí, você é bom nisso. Naquilo que você não é bom, você começa a chamar pessoas para se juntarem a você. E à medida que você está juntando pessoas que estão ao seu lado, você as junta exatamente com o objetivo de acrescentar naquilo que você não tem. À medida que você faz isso de maneira intencional, você consegue ver um crescimento da sua liderança, um crescimento do seu trabalho que você certamente não conseguiria sozinho. Claro que para que você possa fazer isso, não só intencionalidade é preciso, mas também muita humildade. Porque, de novo, eu não estou falando que isso é fácil e que eu acerto sempre. Não, muitas vezes eu erro e muitas vezes eu fico bravo quando alguém discorda da minha excelente ideia, da minha melhor ideia do mundo. Mas como eu não preciso ganhar na liderança, eu só preciso compartilhar e construir juntos, nosso time constrói junto, eu consigo ouvir, mesmo que às vezes eu fico bravo, eu consigo ouvir, esperar, pensar, refletir e compartilhar não, pera, eu acho que desse jeito poderia ser melhor, ou não, do jeito que você está falando, realmente pode acrescentar muito mais. Então, as pessoas elas têm habilidades diferentes das minhas. As pessoas elas têm percepções diferentes das minhas. E isso faz um time de cooperação sensacional. Então, como é que eu começo a construir um time diferente, um time de pessoas que vão ser diferentes de mim e vão contribuir no mesmo propósito? Primeiro, você precisa reconhecer a necessidade de você ter gente com você trabalhando. Gente com você, seja voluntário, seja você líder de um negócio, você líder de uma igreja, você
líder do seu ministério, não importa que tipo de liderança você exerce, você precisa reconhecer que sozinho você não vai conseguir. Que sozinho você chega até um lugar, mas junto com outras pessoas você vai ainda mais longe. Isso faz toda a diferença. Se você reconhece, comece então a olhar para dentro de você e reconheça aquilo que você é bom e aquilo que você não é bom. Não estou falando de arrogância ou falta de humildade, não. Você precisa ter a convicção, a certeza, olhar para dentro de você e saber aquilo que é potencial seu, aquilo que você não é tão bom assim, aquilo que joga contra você. A partir desse lugar, você começa a olhar para as pessoas que estão à sua volta. Os seus amigos, os seus parceiros, as pessoas que estão próximas de você, os seus funcionários, as pessoas da igreja, os líderes em potencial, você começa a olhar para essas pessoas e aí começa a ver se elas têm algumas habilidades, algumas coisas que você não é tão bom assim. E aí começa a se aproximar intencionalmente delas e aí faz uma proposta, fala do seu sonho, fala do seu projeto. E aí você pode perceber que de repente ela pode dar uma opinião, ela pode contribuir para aquilo que você está pensando. Isso é uma maravilha, porque aqui na nossa igreja nós temos experimentado isso. Ao longo dos anos, quando meu pai era pastor, eu vi meu pai fazer isso. Eu vi meu pai chamando pessoas para trabalhar com ele. Meu pai sempre dizia que ele não era tão bom assim administrativamente. E ele chamava pessoas de administração, pessoas que eram de finanças, para ajudar ele na igreja. E eu fiquei crescendo, vendo meu pai fazendo isso, e eu achei isso uma estratégia muito interessante. E claro, ao longo do tempo, enquanto fui estudando e aprendendo sobre liderança, eu fui vendo que, de fato, isso é uma estratégia fundamental para a gente fazer com que aquilo que nós estamos fazendo chegue ainda mais longe. Essa é uma dica que eu sei que exige muito da gente, mas ela é profundamente importante se você começa a olhar para as pessoas com esse olhar. Não um olhar competitivo, um olhar de que vão roubar o seu lugar. Gente, olha, isso é a pior coisa que pode acontecer. Você está num lugar, você não precisa ser afirmado nesse lugar. Se você já está, o lugar é seu. Então chama pessoas para estarem com você, para juntos vocês construírem algo sensacional. Juntos, certamente, a gente vai mais longe do que sozinho. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.